Olá, boa noite. O convidado do Band Cidade Entrevista de hoje se formou em Economia pela Universidade Federal do Amazonas em 1967. Iniciou sua vida pública ainda na universidade, onde atuou em várias funções, entre elas as de datilógrafo e diretor do Departamento de Educação e Desporto. Exerceu a profissão de professor no Ginásio Estadual Estelita Tapajós, onde lecionou História. Também deu aula na antiga Escola Técnica Federal do Amazonas. Foi secretário de Cultura e Educação do Estado e secretário de Educação do município. Também administrou o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas e a Secretaria de Estado de Coordenação do Interior. Na política, elegeu-se deputado federal em 1994, tendo sido reeleito em 98. Em 2002, foi eleito deputado estadual, ainda pelo PFL. Hoje, filiado ao PMDB, assume o segundo mais importante cargo do Estado. É vice-governador. E eu falo hoje no Band Cidade Entrevista com o professor José Melo. Professor, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade Entrevista. Boa noite, muito obrigado. Bom, geralmente a gente faz um script, as perguntas já antecipadas para o entrevistado, mas eu vou deixar o senhor bem à vontade hoje, começando falando um pouquinho sobre a vida política. O senhor entrou na vida política em 1994 e de lá para cá, como é que foi esses vários cargos que o senhor assumiu? Pois é, a minha entrada na vida política, ela foi interessante. Eu era secretário de Educação, tinha um trabalho razoável, e um dia o então governador Amazonino Mendes me chamou e me convidou para que eu ingressasse no partido dele e emprestasse o meu nome para disputar uma vaga de deputado federal, dizendo ele àquela altura que eu ia ter alguns votos e que com esses votos eu iria ajudar a legenda do partido para eleger os companheiros que eram realmente candidatos profissionais, digamos assim. E eu entrei, e Deus me ajudou, e o povo me ajudou, e eu fui àquela altura o mais votado do pleito, né? E desta forma eu virei político, né? É uma coisa encantadora, uma coisa que penetra no sangue da gente, e dificilmente quem entra sai. E de lá para cá, eu me elegi por 2 vezes deputado federal, 1 vez deputado estadual, mas eu sempre me licenciava e voltava para cumprir uma tarefa administrativa no nosso estado. A penúltima dela foi como eu fui o secretário de governo do governador Eduardo Braga. A Secretaria de Governo era uma espécie de secretaria que coordenava toda a estrutura administrativa do estado e também fazia a inter-relação com os poderes, né? E hoje eu tenho a alegria de estar aí com o Omar, administrando esse estado maravilhoso, grande, cheio, problemático, mas é um estado fantástico. Eu estou tendo a alegria de ser vice-governador de uma pessoa diferente. O Omar, ele conseguiu eleger no Brasil uma nova postura do vice-governador, né? Porque ele me dá espaço. Pois é, é uma coisa que a gente percebe muito. Não é? Ele me dá espaço, apoio, todas as minhas decisões ele as coenesta. Tem sido assim uma enorme alegria poder compartilhar com ele esses momentos de vitórias e de conquista do nosso estado, viu? A gente sabe a sua responsabilidade como vice-governador. Agora, quando o governador Omar Aziz tem de se ausentar, a responsabilidade é maior ou não? O senhor já está adaptado? Não, as nossas políticas públicas, elas foram traçadas pelo Omar e elas têm uma execução feita pela ponta, no caso pelas secretarias, pelos órgãos da administração direta e indireta. E essas políticas, elas estão em pleno andamento. Quando o Omar viaja, elas continuam andando. As coisas acontecem. Aqui e acolá, surge um problema pontual e quando eu sinto, pela minha experiência, pelo meu feeling, quando eu sinto que eu posso decidir sem um complicador maior, eu faço. Se não, eu pego o telefone ou passo um BBM para o Omar, falando do problema, e ele imediatamente dá a orientação e eu resolvo. Portanto, não tem nenhuma solução de continuidade, porque as políticas existem, elas estão em andamento e, portanto, é muito tranquilo, não é? Na ausência do Omar, as coisas continuam normalmente como se ele presente estivesse. Em todos esses anos de política, já teve um momento que o senhor disse que resolveu parar ou pensou em parar por alguma situação complicada? A política, como eu te disse, ela é encantadora, mas ela tem momentos de extrema dificuldade, né?
Eu tive um momento da minha vida, assim, que Deus me ajudou a superar. Foi um momento em que eu havia um compromisso comigo de que eu seria o vice-governador à época, e por as junções políticas do momento, não foi possível eu sair o candidato a vice-governador. Aquilo me marcou muito, porque em função desse compromisso eu me doei inteiramente ao trabalho, eu larguei minha família, fui para o interior, fiquei 1 ano e meio em cima de uma lancha, de um avião, trabalhando para me consolidar politicamente lá no interior, enquanto o resto dos meus companheiros se consolidavam na capital, para que um governo bem avaliado, com um candidato bem avaliado, fica muito mais fácil você trabalhar a política. Aquela altura não foi possível, uma surpresa, porque o fato aconteceu em pleno momento da convenção, né? E aquilo me causou assim um certo constrangimento junto da minha família, junto dos meus amigos lá no Olímpico, e eu tive que me recolher uns 3 dias para repensar a minha vida pública, etc. Naquela altura eu pensei realmente não mais seguir carreira política, voltar à minha sala de aula e me transformar num simples professor como eu fui lá no passado. Mas aí Deus me deu um outro norte, uma outra direção, e eu, ao ler Eclesiastes, eu vi que ele estava certo, tudo ao seu tempo, né? O tempo de hoje é um tempo muito melhor, é um tempo em que eu estou mais amadurecido, mais experiente, e um tempo em que eu estou governando o Estado junto com um companheiro da envergadura do Omar, da qualidade do Omar, do companheirismo do Omar. Quer dizer, Deus disse assim, calma um pouquinho que o teu tempo vem aí, muito melhor para você. E eu agradeço muito a ele por o meu tempo ser esse de hoje. Vice-governador, quantos anos o senhor tem? Uma pergunta meio indireta. Eu vou fazer 66 anos este ano. 20 anos na vida pública, na política, quase 20 anos. Tem como o senhor fazer uma avaliação dessa nova safra da política? Nós temos agora novos políticos, deputados, senadores, governadores em muitos estados. Como era antes? Tem como fazer esse comparativo lá, quando o senhor surgiu até o Amazonas passou por algumas transformações no campo político, né? Nós tivemos o Álvaro Maia, que ao seu tempo fez a sua... Depois tivemos o Gilberto, que foi uma espécie de lenda, né, que criou uma escola política, de onde vem, que é a raiz do amazonino, a minha raiz, a raiz do Eduardo, né, do próprio Omar, que àquela altura ele era um grande líder estudantil, mas ele já é daquela época. Depois nós tivemos a escola política do amazonino. O amazonino é um homem, é um intelectual, um ser humano muito preparado, né, uma visão estratégica fantástica, sabia fazer política como ninguém. E ao seu tempo ele foi extremamente importante para o Estado. O amazonino lá atrás, ele fez uma semeadura extremamente importante para que a gente pudesse chegar ao dia de hoje. Depois nós tivemos o Eduardo, uma escola política diferente, diferentemente do amazonino. O Eduardo é uma pessoa, ele é mais dialético nas coisas, ele é matemático, ele exige muito, ele se predetermina, estabelece as suas diretrizes e cobra, e o Eduardo foi extremamente importante para a modernização que o Estado tem hoje, né? Ele plantou aquilo ali. E o Omar e eu, que participamos desse governo dele durante todo esse período, nós fomos ali aprendendo as coisas, e por isso que nós chegamos ao governo sem nenhuma solução de continuidade. Chegamos ao governo sabendo exatamente como trilhar os caminhos de governar, porque tanto o Omar quanto eu somos originários dessas escolas todas, e elas foram importantes, cada uma ao seu tempo, mas com a evolução natural. Hoje você, por exemplo, eu fui da época em que era a datilografia. Hoje nós estamos virando na era da internet, do tempo real, né? Então, é a modernidade que chega e a gente tem que se adaptar a todos esses passos. O Omar, portanto, se adaptou, eu também me adaptei. O Eduardo já era adaptado à sua época. Por isso que hoje o Estado do Amazonas dá essa mostra de um Estado forte, pujante. Tem uma crise na Europa, tem uma crise nos Estados Unidos, dá uma balançada, mas a nossa economia continua firme. A Zona Franca de Manaus está aí gerando mais de 125 mil empregos diretos e mais de 400 mil empregos indiretos, um faturamento superior a 60 bilhões de dólares, né, influindo de forma positiva na economia do Estado. Isto tudo foi fruto dessas escolas todas que eu falei, que foram cada um fazendo o seu trabalho, plantando as suas sementes,
e hoje a gente chega com um Estado forte, pujante. Antes o Estado do Amazonas, ninguém ouvia o Estado do Amazonas. Hoje não tem nenhuma mesa de negociação que aconteça em nível brasileiro que o Estado do Amazonas não esteja presente, não seja convidado. Tal a importância do Estado, a importância dessa economia pujante, mais ainda pelas riquezas regionais que tem aí, imensas, que virão por aí com certeza e farão desse Estado muito mais importante do que é hoje. Nós temos agora o governo Dilma, que é do... não sei se é esse o termo, que é do partido de direita, que é da mesma chapa que vocês, que o governo aqui do Estado do Amazonas. E a gente vê que tem muitas críticas em relação ao governo da presidenta Dilma Rousseff pelo afastamento de muitos ministros. Uns dizem que é muita corrupção, outros dizem que é o modo dela de trabalhar, de querer realmente a verdade somente no seu governo. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso e tem alguma influência aqui no Amazonas? Olha, governar é uma coisa muito complicada. E a presidenta Dilma, que é do PT, um partido que foi lá de esquerda, hoje é um partido que, em função de estar no governo, tem que conviver com todos os matizes políticos. A presidenta Dilma, ela hoje governa com a colisão de partido, com a colisão de forças. Então ela tem no seu governo representatividade dos vários partidos políticos brasileiros, à exceção de uns 3 ou 4 de oposição que, por determinação partidária, resolveram trilhar o caminho da oposição. Ela assumiu o governo, sucedendo ao presidente Lula, que foi um governante operoso, que tinha assim uma forma muito especial do trato com o povo, portanto ele era um governante muito popular. E ela assumiu o governo, trazendo o ônus e o bônus de tudo isso que o Lula deixou, que foi uma herança extremamente positiva. E ela foi ao tempo avaliando cada um dos auxiliares e troca a hora que ela terminar. Todos nós que ocupamos cargo de confiança somos demitíveis ad nutum, quer dizer, a hora que quem está no poder achar que nós não estamos cumprindo as metas pré-estabelecidas ou que não serve mais para o cargo, somos, olha, muito obrigado aqui, etc. Tal. Tivemos, a Dilma teve alguma dificuldade por conta de ministros que saíram do governo em função de comportamentos não muito éticos em relação ao Estado, né? E ela teve a coragem de tirá-los. Teve a coragem de tirá-los na hora certa, e é assim mesmo. Nenhum governante pode ficar com um auxiliar que não seja decente, que não seja cumpridor do dever, que não tenha espírito público, que não considere a coisa pública como uma coisa correta. Eu, particularmente, considero que a atitude dela foi a mais correta possível. Tá ok, vice-governador. A gente dá uma pausa agora no Band Cidade Entrevista. Daqui a pouco eu volto com o professor José Melo, vice-governador do Amazonas. Obrigado.